Irmãos, quando a gente tem a oportunidade de relembrar a ceia do Senhor, nosso coração vem com vem tantas informações importantes para nós, que nós devemos fazer devemos valorizar, devemos ter esse dever de realmente, que são aquelas santas tradições que vale a pena a gente continuar, como isso, da gente pelo menos uma vez por mês, a gente relembrar. Eu conheci uma igreja que ela faz isso todo domingo. Toda vez que eles se reúnem, eles sempre terminam com a ceia do Senhor. Tamanho desejo de que eles nunca percam essa lembrança e que eles saiam durante a semana sempre lembrando disso. A gente pode continuar lembrando, mesmo sem que a gente faça isso todo domingo, mas a gente pode continuar lembrando diariamente, semanalmente, desse sacrifício importante. E eu lembrei de um texto que eu queria compartilhar com os irmãos, do Evangelho do Senhor no Antigo Testamento. Tem uma passagem muito importante, inclusive ela serviu para evangelismo no Novo Testamento, e esse trecho foi lido pelo eunuco, lá na faixa de Gaza. Você lembra que Filipe se coloca do lado dele, ele estava lendo um trecho do profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outro? Lembra disso? E aí, Filipe, a partir daquele texto, anunciou-lhe Jesus. Olha que coisa bonita. Eu gostaria de estar relembrando com os irmãos essa passagem, especialmente eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o capítulo 55. Porque o capítulo 55 é esse convite a todas as nações participarem, usufruírem da bênção que esse Messias que viria, ali em Isaías, ele viria para nós, ele já veio, né? Para participarmos das bênçãos que ele produziria com seu sacrifício. Os irmãos podem lembrar que o profeta Isaías teve o seu ministério a partir do ano 740 a.C., começa o seu ministério, e ele vai até 680 depois de Cristo. É bom lembrar que a contagem ela é regressiva, certo? Antes de Cristo, tá? Então, é importantíssimo o ministério dele. O ministério dele é para o reino de baixo, pessoal, o reino do sul. O pessoal que fez aí panorama sabe do que eu estou falando. Lembra? Israel no norte, Judá no sul. Ele tem um ministério dele para o reino de Judá. 740 a.C. é 20 anos antes do reino do norte deixar de existir, sendo invadido pelos assírios, o cativeiro assírio, tá bom? Importantíssimo o ministério de Isaías, porque havia uma tendência para que o reino do sul copiasse algumas práticas erradas que o norte já havia praticado durante muito tempo. E o livro de Isaías, algumas pessoas gostam de dividir, e é legal a divisão dele, porque ele traz denúncia, condenação, ele mostra os erros da nação, mas depois ele fala que o Senhor, na sua soberania, vai enviar o seu Messias, que vai morrer pelas pessoas, que vai morrer por todo o ser humano, e que vai se sacrificar pelos homens, e vai fazer uma nova aliança com eles. E é legal porque são 66 capítulos o livro de Isaías. Eu fico impressionado que existem irmãos e haviam judeus que sabiam o livro de Isaías de cor, os seus 66 capítulos. Eu imagino que Paulo, como fariseu, e fariseu de fariseus, ele devia ser um destes, que haviam vários profetas memorizados com as entonações do hebraico gravadas na sua mente. 66 capítulos. Nós podemos fazer uma comparação com o todo da Bíblia, que são 66 livros. E a divisão dela, da profecia de Isaías, é muito parecida também. O Antigo Testamento são 39 livros, certo? A parte de denúncia de Isaías, a parte de condenação de Isaías são dos 39 capítulos. E assim como no Novo Testamento são 27 livros, a parte de consolo e de esperança são os últimos 27 capítulos. Olha que legal. A gente consegue memorizar assim. Nós estamos, então, entrando numa sessão que ela começa
de forma especial no final do capítulo 52 de Isaías. Então, só para lembrar, no capítulo 40, ele começa toda a parte de esperança, ele vai dizendo que Deus vai alterar a história de Judá, mas também dos outros povos. No final do 52, ele vai falar sobre o servo do Senhor. Essa passagem que o eunuco estava lendo. No capítulo 53 inteiro, ele vai retratar a crucificação. Ele retrata com tantos detalhes que alguns estudiosos achavam, não pode ser, está preciso demais. Não pode ser aquele mesmo Isaías. Deve ter vindo um outro Isaías, que é chamado aí por alguns teóricos de Deutero Isaías. Não, é preciso demais, ele está dando detalhe demais. Não, deve ter vindo um outro Isaías depois, aí no período interbíblico, que deve ter completado essa obra. Bom, irmãos, primeiro nós já cremos que Deus ele tem poder de revelar com precisão o futuro. Cremos nisso, amém? Mas é legal também quando você vai observar lá os manuscritos do Mar Morto, aqueles que foram lá encontrados na região de Qumran, contendo Isaías inteiro, sem metade, mostrando claramente, olha, não, é o mesmo Isaías, Deus tem poder para revelar o futuro, e ele queria demonstrar para o povo de Judá que Deus continuava no seu projeto de mandar o Messias se sacrificar pelas pessoas. Muito legal isso, né? Por isso que no capítulo 54, logo depois do sacrifício que é narrado e retratado no capítulo 53, no capítulo 54, então, o profeta rompe num cântico, louvando ao Senhor pela sua bondade, louvando ao Senhor pelo sacrifício do Messias, louvando o Senhor pela salvação que Deus oferece. E no capítulo 55, é esse que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O profeta, ele oferece a salvação a todos os povos. Graças a Deus, esse oferecimento chegou até mim um dia. Chegou até você num outro dia. E nós, pela luz do Senhor, pudemos aceitar essa oportunidade. Agora, é verdade que talvez tenhamos alguns de nós aqui que ainda não tenham aceitado. Talvez você tenha algum amigo ou algum parente que está difícil de aceitar. Receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, receber o Messias como dele. É interessante que essa parte evangélica aqui do livro de Isaías, da profecia de Isaías, ela vai falar para nós também que há esperança para esses amigos, esses parentes que talvez estejam com seu coração endurecido. Eu gostaria de dar mais ênfase até esse ponto, mas eu gostaria de rapidamente ler o capítulo 55. Diz assim, olha o convite. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está falando aquelas coisas que são especiais, que são para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Olha, vinde e comprai sem dinheiro. Eu gosto dessa passagem. Porque a gente podia, vem aqui e pega, né? Não, vinde e comprai, porque tem um preço, custou um valor, mas você não precisa pagar. Para você, o valor, o preço é zero. Teve alguém que pagou, o Messias. Pagou. Mas para você, é sem dinheiro, você não precisa ter dinheiro. Gente, isso é tão importante para nós, porque nós vivemos um momento que muitas igrejas estão querendo vender a graça, estão querendo vender, e detalhe, é uma grande incoerência, né? Se é de graça não dá para vender, não, mas estão querendo vender a salvação. Não, olha, Deus só vai te abençoar se você der o seu dinheiro, ou se você fizer tal coisa, ou se você semear o seu carro, ou se você entregar a sua casa. Não, olha, o Senhor está de braço aberto, Ele quer receber você, Ele quer abençoar você, Ele quer salvar você, e a salvação é de graça. Você só precisa vir receber.
É interessante, nós temos estudado isso lá no discipulado, na terça-feira, que a salvação, o Senhor Jesus Cristo morreu para todos, ela é suficiente para todos. Infelizmente, ela vai ser eficiente para alguns, aqueles que creem. Alguns não vão crer, mas ela é suficiente para todos. Para todos está aberto o convite do vinde, vem aqui, receba a salvação, venha comer, venha beber, sem dinheiro, sem preço, você pode se alimentar. E ele vai falar, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ele está falando, gente, tem gente buscando a salvação em tantos contextos. São contextos que, além de exaurir as suas finanças, exaurem as suas forças, não matam a sua sede. É interessante que o Senhor Jesus, ele vai fazer essa mesma comparação de alguém com sede lá com a mulher samaritana, vocês lembram? O Messias fala, se você soubesse que eu posso matar a sua sede. Fico imaginando aquela mulher que, com certeza, mesmo sendo samaritana, ela conhecia o profeta Isaías. Poxa, nós estamos esperando um profeta que faria isso que Isaías está falando aqui, que mataria a nossa sede. E o Senhor Jesus Cristo está falando, eu sou esse Messias. Fala para ela isso. É interessante você ver o Antigo Testamento e o Novo Testamento interagindo sem contradição, pelo contrário, com complementação. E ele falando, olha, eu posso matar a sua sede. Você está correndo atrás em tantos relacionamentos, mulher. Você está correndo atrás em tantas coisas, talvez numa religiosidade formal. Olha, deixa eu matar a sua sede. Deixa eu fazer que flua dentro de você. Se você deixar eu matar a sua sede, você não só não vai ter mais sede, mas de você vão fluir rios de água viva. Lembra disso? Que o Senhor Jesus fala assim, e gente, tem tanta gente com sede, pessoal. Ele está falando da sede da alma, da necessidade da alma. Ele está falando desse desejo de poder encontrar esperança e paz. E tem tanta gente precisando disso, pessoal. E dentro de nós, essa fonte já transborda, e a gente precisa levar isso para as outras pessoas. A gente precisa fazer esse mesmo convite que a gente já recebeu, que nós aceitamos, nós temos que convidar outros. E mostrar para eles, cara, você está buscando em tantas coisas prazer, em tantas coisas a saciedade dos seus desejos, mas só quem pode suprir cada uma dessas vontades é o Senhor Jesus Cristo. Talvez até substituir algumas vontades. Às vezes você está querendo o que não é para você querer. Você está desejando o que não é para você desejar. Você está sentindo necessidades que você não precisa ter. E o Senhor Jesus pode saciar a sua sede. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Muito legal isso, né? Eu posso lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembra disso? Aqui o Messias está falando, venham. E o profeta fala por ele, olha, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É legal que quando o Senhor Jesus Cristo, e com certeza Filipe falou isso para o eunuco, o Senhor Jesus Cristo foi anunciado o seu nascimento, o anjo falou, o Senhor Jesus, ele continuará o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não terá fim. Aquela promessa, aquela aliança que Deus fez com Davi, ele continua através de Jesus Cristo. Ele abre a oportunidade para todo mundo acessar a graça dessas alianças. Que lindo, né? E o reino do Senhor não terá fim. Com certeza, é por isso que talvez
alguns irmãos eles vão dar essa ênfase. Não, o reino já começou. No nascimento de Jesus já começou o reino. Realmente, ali no ministério do Senhor Jesus Cristo, uma parte do reino realmente já foi inaugurada. Mas no futuro nós vamos ver a totalidade do reino do Senhor completamente manifestado sobre a terra. Esse reinado que nunca mais vai ter fim. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Senhor Jesus Cristo, há uma profecia de que ele foi estabelecido por Deus e um dia ele reinará sobre toda a terra. Nós aguardamos esse dia, irmão. Nessas épocas de crise aí que nós oramos com maior intensidade. Ó Senhor, vem depressa. Maranata, salva agora. Né? Nós não contamos com qualquer outro governante humano, nós esperamos o Senhor que vem e voltará e reinará para todo sempre. E nós reinaremos com Ele. Nós aguardamos isso. Essa profecia ela se cumprirá, irmãos. Nós aguardamos ela. Por isso que nós já queremos estar purificando nossa vida, estando direitinho, melhorando o nosso caráter, para quando o Senhor voltar a gente já está mais limpinho. Lógico, o banho maior a gente já tomou. Lembra que o Senhor Jesus falou isso para Pedro, lá quando estava lavando o pé dele? Ah, tu não vai lavar meu pé. Ó. Se eu não lavei o seu pé, então tu não tem nada a ver comigo. Ah, então lava tudo, então me dá um banho. Não, eu já te dei, rapaz. Agora é só a purificação daqueles pecados específicos. Só vou lavar o pé agora, só preciso lavar o pé. Diariamente a gente precisa lavar o nosso pé diante do Senhor, não é? São aqueles pedidos de perdão que a gente tem que fazer, aqueles pedidos de transformação do nosso caráter, aquelas necessidades que temos de mudança, de pureza, diariamente. A gente precisa disso, para que quando o Senhor volte, quando Ele estabeleça o seu reino, que é profetizado aqui mais uma vez, que a gente já possa estar mais limpinho para reinar com Ele. É verdade que a maior purificação ela virá depois, no tribunal de Cristo. Mas é lindo você perceber que a gente já pode, enquanto estamos aqui, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos militando, nós já podemos estar esperando esse reino, que já existe e que se completará quando Ele vier buscar a sua igreja. Ele deixa claro aqui, eis que chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. É interessante ele falar que aquela nação, aquele povo gentio, que não era dele, por causa do ministério que o Messias fez na nação de Judá, outros povos correrão para ele. Pessoas que não o conheceram. Ou seja, o amor do Senhor se espalharia e alcançaria outros povos que, pela graça de Deus, não porque esses outros povos eram bonzinhos, não porque esses outros povos eram mais corretos ou mais justos, mas pela graça do Senhor foram aproximados e o Senhor fez com que esse povo corresse para Deus. Posso lembrar do meu dia? Talvez você pode lembrar do dia que você se entregou ao Senhor Jesus Cristo, que você quis correr para os braços do Pai. Ó Senhor, me recebe, Senhor. Eu entendo que eu preciso do Senhor, Senhor. Eu entendo que eu sou pecador. Ali eu reconheci as minhas mazelas, os meus erros, e eu preciso desesperadamente, Senhor, eu corro para Ti. Porque o Senhor me fez entender quem eu era. O Senhor me fez entender o Teu amor manifestado na cruz, e eu quero ser do Senhor. Talvez a gente pode lembrar desse dia, né? Que foi o Senhor que fez com que povos de toda raça, tribo, língua e nação se aproximam do Senhor, desesperadamente correndo para Ele, porque entenderam a graça dEle por nós. A graça que foi manifestada através do Santo de Israel, o Messias, o Senhor Jesus. Diante desse oferecimento global, diante dessa oportunidade para todos, Ele faz o convite: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
E olha aquela palavra, lembra, do arrependimento, que é tão necessário para ver salvação. Aparece aqui também no Antigo Testamento: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, esse é o convite que a igreja precisa fazer para a sociedade. Arrependa-se, porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, ele é grande em perdão. Ele pode perdoar. Não existe algo que Deus não pode fazer na sua vida. Não existe algo que Deus não pode perdoar. Não tem um pecado que Ele não vai querer perdoar. O único pecado que Ele não perdoa é aquele que você não pediu perdão. Porque Deus, Ele pode te perdoar. Ele quer te perdoar. Agora, o que chama a minha atenção é esse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, enquanto nós estamos em vida, é a oportunidade que a gente tem. E pensando nos nossos queridos, talvez aqueles que a gente está tendo dificuldade de trazer para a igreja, de falar do Evangelho, enquanto há vida, há esperança. É a oportunidade que podemos achar o Senhor. É a oportunidade que essas pessoas podem invocá-lo, porque é a oportunidade que Ele está perto. Enquanto há vida, há esperança. E a gente precisa sempre lembrar as pessoas de que nós não somos senhores do tempo. Nós não temos controle sobre as oportunidades. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Há poucos meses atrás soubemos de jovens que foram mortos num acidente de carro. Morreram, suas vidas foram ceifadas tão cedo. Nós não sabemos. E é isso a urgência que a gente tem que entregar ao Evangelho. É com essa urgência que a gente precisa dizer para as pessoas: invoquem o Senhor enquanto Ele está perto. É agora a oportunidade, é agora a chance que você tem. Não espere para outra vida, isso é mentira de Satanás, não haverá outra. É agora. Não tem reencarnação, não tem outra coisa, não tem limbo, não tem purgatório. É agora a oportunidade. O Senhor está perto agora. Invoque-o. Chegue devagar, humilde. Clame pelo perdão dele. Deixa o Senhor se converter você. Converta-se ao Senhor. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Talvez a gente precise mostrar esse texto para alguns queridos nossos, para alguns parentes. Olha, a Bíblia está querendo falar isso com você. Você precisa se voltar para o Senhor. Sabe uma coisa que pode ser um gancho importante? É quando as pessoas: eu amo a Deus, mas eu não vou na igreja. Então você não ama a Deus. Porque se você se voltasse para o Senhor, você ia fazer o que Ele quer. E Ele fala que quer que você esteja na igreja. Se você não tem como costume ir à igreja, se isso não é uma coisa que você faz todo domingo, você precisa se voltar ao Senhor e às suas coisas. E se você vive uma vida onde Deus está fora do seu ciclo de vida, você está correndo um risco muito grande. Você precisa invocar o Senhor para que Ele entre no seu ciclo de vida, ou melhor, para que você entre na esfera da existência dEle, para que você seja dEle, para que você se entregue a Ele. Importante isso, que a gente vive numa sociedade, tem um monte de gente que admira Deus, não é? Se você chegar para alguém e falar assim: você aceita Jesus? Cara, é lógico, quem não aceita Jesus, rapaz, lógico. Mas você vai na igreja? Não. Você fuma, você bebe, bebo. Você briga com sua mulher, brigo. Você tem dívida? Tenho. Ué, cara, você tem uma ética que é diferente da ética daqueles que são do Senhor. Eu quero te ajudar dizendo: olha, você pode até admirar o Senhor, mas você ainda não se entregou para Ele. Lembra? Pelos frutos vos conhecereis. A árvore boa não pode dar fruto ruim, assim como a árvore ruim não pode dar fruto bom. Não é?
Porque já aconteceu, não, você não pode avaliar meu coração, eu amo a Deus, então eu vou para o céu, quer dizer, eu acho que vou, e... Porque não, então vamos ver aqui, vamos pensar aqui em algumas coisinhas. Você faz isso, você faz aquilo, tal, tal. Olha só, a Bíblia fala que a gente conhece o coração pelo fruto que ele dá. A gente já falou de fruto no domingo passado, lembra? Se a gente não dá aquele fruto, então a obra que a gente está vivendo é da carne. E quem vive na carne não pode experimentar o reino de Deus. Lembra disso no texto passado que a gente estudou? E Deus está falando aqui, olha, Ele é rico em perdoar, cara. Chega para Deus, entrega a sua vida para Ele. E essa ideia de converta-se. Você está indo numa direção fora da esfera de Deus. O que é conversão? Eu estou indo nessa direção, eu vou mudar a minha direção. Isso é uma conversão, não é isso? Eu estou mudando. Agora, para que direção? Eu devo me voltar para onde? Que o texto está falando. Volte-se para quem? Para Deus, faça. Isso é arrependimento. Olha, eu estou aqui, estou errado, estou indo para uma direção que é a minha, não é a direção que Deus quer para mim, é a minha, eu quero essa direção. Eu escolhi assim, eu vivo a minha vida. Deus eu admiro demais, Ele lá e eu aqui. Ele está falando, não, cara, invoca o Senhor, deixa Ele converter. Ó, tu está indo nessa direção, volte-se, converta e volte-se para Ele. Agora você vai fazer o que Ele está mandando, você vai fazer o que Ele quer, você vai na direção que Ele manda. É assim que nós vamos fazer. E Ele vai dizer, por que essa salvação é tão boa? Por que a gente deve aceitar esse oferecimento de Deus? Porque os pensamentos dEle não são os vossos pensamentos. Os projetos dEle são muito mais altos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está falando? Que Ele tem um projeto para mim e para você. Eu posso me lembrar daquele texto lá de Efésios 2, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas boas obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras que Deus já preparou de antemão, antes mesmo de eu ser salvo, Deus já preparou de antemão para que eu andasse nelas. É isso que Ele está falando aqui, eu tenho caminhos para você, eu tenho projetos para você, eu tenho pensamentos e sonhos para você, são muito melhores do que os que você tem para você mesmo. Eu posso pensar na minha vida, quando eu imagino o projeto que eu tinha, antes de aceitar o projeto de Deus para mim, eu pensava, bom, vou continuar na área de informática, eu vou estudar um pouco mais, fazer o meu mestrado, estou trabalhando bem, sou um funcionário público, trabalho numa empresa muito boa, ganho um bom dinheiro, né? Tenho aí um emprego legal, era uma função gratificada, era funcionário do município do Rio de Janeiro, ganhava bem para a minha idade, era o diretor de informática na empresa que eu trabalhava, não havia alguém acima de mim nessa área de informática. Gente, hoje eu trabalho na maior multinacional do mundo. Hoje eu tenho um chefe que não é o prefeito do Rio de Janeiro, é o Senhor do Universo. Pô, estou bem na fita ou não estou? E detalhe, para falar com o prefeito era a coisa mais difícil. Hoje eu posso ter encontros com ele diariamente. Qualquer hora eu posso falar com o Senhor do Universo. Melhor, né? O projeto dele é melhor do que o que eu tinha para mim mesmo. Esses são os pensamentos, está muito mais longe, está muito mais alto, é muito melhor. Eu só preciso buscar o Senhor, deixar Ele fazer a vontade dEle na minha vida. Porque assim, e agora aqui é a parte que eu acho legal. Ele vai dizer um pouquinho sobre esse instrumento de transformação para que o projeto de Deus seja o meu projeto. Para que eu entenda o que Deus quer que eu faça. Ele vai dizer que ele vai usar um elemento importante. Ele vai fazer uma comparação. Porque assim,
como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, ele está falando do ciclo, né, da chuva. Lembra qual é o ciclo da chuva? Então, a evaporação, não é isso? Aí, ou a neve, ou a chuva, ela desce até a terra, depois ela vai produzir alguma coisa, e ela depois evapora de novo. Não é basicamente esse ciclo? Ele está falando que ela nunca volta, nunca há uma evaporação sem que antes ela produza o quê? Olha lá. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então ele está falando que assim como a água, ela antes dela subir de volta, antes dela evaporar, ela produz fertilidade na terra. Ele está dizendo, é assim a minha palavra. Ele está falando, assim como a água não volta vazia, pelo contrário, ela já cumpriu o seu propósito, ela já cumpriu alguma coisa boa na terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Aquilo que Deus proferir sobre a minha vida, sobre a sua vida, aquele desejo que Deus tem para você, aquilo que Ele escreveu na sua palavra, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus vai fazer mudança no coração daquele que receber ela. Para mim isso daqui, irmãos, é uma rocha. Isso daqui não é simplesmente uma teoria, é uma realidade. Eu sinto essa realidade na minha vida. Quer fazer modificação no coração de alguém? Deixa essa pessoa diante da palavra de Deus. De repente tem aquele seu amigo, aquele seu parente que é meio resistente à palavra de Deus. Entrega para ele um versículozinho. Aquilo é uma bomba relógio. A palavra de Deus não volta vazia. Mas ela vai produzir alguma coisa naquele coração. Ela vai trazer alguma fertilidade para aquele coração. E a gente vê o paralelo disso lá em Romanos capítulo 10. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fertilidade, que cresce a nossa fé. Isso é legal porque às vezes o pessoal quer crescer a fé tomando um passe evangélico, né? Vem aqui que eu vou te dar, pum, cresceu a fé, pronto. Cara, não é esse o método de Deus. A gente vai ser cheio do Espírito Santo de Deus quando a gente for cheio da palavra de Deus. E assim a gente vai ser cheio de fé. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Quando eu creio naquilo que Deus disse, quando eu sei aquilo que Deus disse, eu vou ser ousado no Senhor. Eu vou ousar mais, eu vou fazer mais do que Ele manda. E é isso que Ele está falando. Irmãos, de repente há alguma área na sua vida, alguma luta, alguma área que você está lutando, algum pecado que você quer vencer. Irmão, é palavra de Deus, irmão. É meditação, é devocional, é leitura bíblica. Ler livros sobre o assunto é muito legal, mas não pode deixar de ler a Bíblia. Isso é o mais fundamental. É alimento espiritual para nós. Ele está falando que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre vai produzir alguma coisa no coração da pessoa que lê. Eu fico imaginando tantas dificuldades emocionais que a igreja tem passado. Será que se esse povo não observasse mais o poder de Deus, não observasse mais o amor de Deus, será que precisava tomar remédio? Aquela frasezinha que você já deve ter escutado, não vá para Deus dizendo o tamanho do seu problema, mas vá para o seu problema dizendo o tamanho do seu Deus. Não é assim? E se eu for? E se eu não sei o tamanho do meu Deus? Como que eu vou saber? Pelas Escrituras, pela palavra dele. Isso vai me dando intrepidez, isso vai me dando força, isso vai fazendo com que eu possa falar, que eu possa ter um ministério eficiente na sociedade que eu estou inserido. Eu vou poder fazer diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, na minha cidade, na sociedade. Eu vou fazer diferença. Mas eu preciso desse ministério da palavra de Deus. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, quando estava orando por nós,
Ele fala, Pai, santifica-os na verdade. O que ele vai dizer? A tua palavra é a verdade. Não tem como me tornar mais santo, não tem como eu crescer na fé sem a palavra de Deus. Um versículo, irmãos, já produz fertilidade. Um versículo já produz fertilidade. Por isso que a gente não pode deixar de diariamente ir até o oásis da palavra de Deus. A gente não pode diariamente deixar de ir aos pastos verdejantes da palavra de Deus. A gente não pode deixar diariamente ir lá nos deleitarmos do alimento que é a palavra de Deus. É Ele que vai trazer vida para a gente, força, intrepidez, fertilidade espiritual. De repente você está pensando, poxa, eu não tenho produzido muito para Deus. O que vai fertilizar o seu coração? Palavra de Deus. Poxa, eu tenho passado por muitos momentos de dificuldade, dor, de sofrimento. Qual que é o remédio de Deus? A palavra de Deus, rapaz. Vai se refugiar lá. Nosso Senhor é socorro, é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembra disso? Não vai correr do Senhor, corre para o Senhor. Nos momentos que eu estou difícil, que eu estou para baixo, que eu errei, que eu preciso de ajuda, eu vou correr para Ele e para a Sua palavra, que alimenta, que revigora a minha alma. E faz essa experiência, um versículozinho para aquele seu amigo, para aquele seu irmão, talvez para o maridão, para a esposa. Como é legal isso. Deixa lá um versículozinho. Quando ele leu, armou a bomba. Quando ele ouviu, armou a bomba. Ela vai produzir algum efeito e não vai voltar para Deus vazia. Assim é a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Eu tenho vontades para a tua vida. E quando você lê a minha palavra, ela vai fazer o que eu quero na sua vida. Você quer que Deus faça a vontade dele na sua vida? Eu quero demais isso. A palavra de Deus, gente. Que vai nos dar poder para fazer aquilo que a gente não está conseguindo fazer ou não está conseguindo decidir. A palavra de Deus que vai nos ajudar. E aí sabe o que vai acontecer? Olha a vida. Ele termina isso. Olha o que vai produzir na vida daquelas pessoas que são alcançadas pela palavra de Deus. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Não vi depressão aqui, pessoal. Não achei aqui. Depressão, síndrome do pânico. Não estou vendo aqui. Estou vendo paz. Estou vendo alegria. Você está vendo também? Essa é a vida daquele que recebe a palavra de Deus como fertilizante. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, todas as árvores do campo baterão palmas. Interessante até a figura, né? Gente, eu fico imaginando a vida dessa pessoa olhando para o mundo. Não parece esse mundo sombrio que o diabo quer criar. A gente vai partir para cima, galera. Eu estava lendo esses dias Josué e Caleb dando relatório lá para Moisés. Estava fazendo eu e a Cris nossa devocional para cima. E os 10 lá falaram, não, a gente não vai ganhar, porque a gente era como gafanhoto, para eles eram como gigantes. A gente olhava para eles como gigantes, eles olhavam para nós como gafanhoto. Deus vai matar a gente não vai ganhar. É interessante a expressão de Caleb. Eia! Vamos ganhar deles, nós vamos comê-los como pão. É a perspectiva do cara. E o cara viu a mesma coisa. Nós vamos ganhar, gente. Vamos partir para cima. E, gente, é isso aqui. É o cara que tem o coração dele no projeto de Deus. É aquele que entendeu os pensamentos de Deus para a vida dele. Quem faz isso é o Evangelho na gente. É o Senhor Jesus Cristo. A gente não vai sair, nossa, está tudo negro, minha vida é assim, as árvores estão caindo em cima de mim. Não. Até as árvores estão sorrindo para mim. Porque eu sou de Deus e Deus é meu. Em lugar do espinheiro que crescerá o cipreste, em lugar da sarça
crescerá murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Essa é a vida daquele que entrega o seu coração, que bebe dessa água, que aceita o projeto de Deus, que quer ter um relacionamento com o Senhor. Essa é a vida dele. Pessoal, a gente tem que viver isso aqui, pessoal. Isso aqui que a gente tem que experimentar. Talvez você fale, mas eu não estou experimentando, então vamos deixar a Bíblia te fertilizar mais. Precisa de mais adubo aí, rapaz. Conversando uma vez com, pastor, eu não quero ter muito filho, porque o mundo é muito mal. Cara, o mundo é muito mal, mas ele é do Senhor. Ele jaz no maligno, mas não vai ficar para sempre na mão dele, não, rapaz. Quem ganha no final é Jesus. E uma família que é do Senhor é. E não vem praga para a gente, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Cara, tu quer ser um pai de Deus? Então a tua família vai ser bênção. É assim. Agora, se tu der mole na tua vida espiritual, se tu deixar a novela discipular teus filhos, vai ser uma porcaria mesmo. Mas é por causa da sociedade, é a tua culpa, cara. Tu que é o errado. Agora, quem é de Deus é assim. Parte para cima. O mundo tem cores mais nítidas, mais alegres. Não tem espaço aqui, pessoal. Vai ter luta? Lógico que vai, mas a gente vai ganhar. Pode vir. Ele não está falando, não tem inimigo. Ele falou, não, vai ter inimigo, a gente vai comer eles como pão. Vai manar docinho, né? Gente, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Tem que ser a nossa vida, pessoal. É isso que o mundo está esperando. É isso que o mundo precisa, de pessoas, homens e mulheres, que vivam essa realidade e nos indiquem o caminho. De 4 em 4 anos aparece alguém dizendo, olha, eu sou o Messias, eu vou resolver os problemas do Brasil. Não vai, galera, não vai. O Messias já veio. E ele pode resolver os nossos problemas de uma vez por todas. E se você quer viver assim, você precisa, se você ainda não fez, entregar o seu coração para ele. Gente, não pense que só porque você vem aqui todo domingo você já fez isso. Não pense só porque tua mãe te traz aqui ou teu pai, você já fez isso. Não se confie nisso. Tem que ser uma decisão sua, de querer ser do Senhor e andar nos caminhos dele. Fazer aquilo que ele quer. Cumprir o projeto dele para a sua vida. É isso que ele quer fazer com a gente. Esse é o desejo, é o trabalho que Deus tem para nós. Irmãos, depois ele, no capítulo 56, mais para frente, a gente vai compartilhar em outro momento. Mas eu queria parar por aqui e eu queria que a gente refletisse sobre a nossa vida. Se há alguma área que você está lutando, irmão, olhe para essa área com esperança, porque Deus pode mudar o seu coração, Deus pode mudar a sua vida, pode fazer com que você decida o que você não teve força para decidir. Ele pode fazer mudança em você. Talvez você lembre de alguém, eu gostaria tanto que meu parente ou meu amigo estivesse ouvindo essa mensagem. Leve você essa boa nova para ele. E fala que Deus pode mudar a vida dele, que ele precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar, e pode invocá-lo porque ele está perto. E que Deus está perto dele, mas ele não quer estar só perto, ele quer estar dentro. E para estar dentro você tem que deixar, você tem que decidir. E aquele negócio, é uma vez só, é uma decisão para o resto da vida, não vai poder voltar atrás. Eu gostaria que nós estivéssemos orando agora por nós. Gostaria que você estivesse orando talvez por alguém. Que Deus te desse coragem de levar esse evangelho lindo para ele. E talvez se você está lutando com alguma coisa, se comprometa, Senhor, eu quero buscar na tua palavra. Talvez você tenha dúvida, eu não sei onde eu busco na palavra de Deus. Aí entra o pastor. O pastor sabe, por isso ele vai te mostrar um texto, vai te mostrar um versículo, vai estudar com você a palavra de Deus, vai tratar o seu coração. Talvez você precise orar, Senhor, me ajuda, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu quero viver essa realidade, mas eu não consigo ainda. Pede ajuda. Olha o Senhor nesse momento. Peça pela sua vida.
Às vezes você precisa pedir perdão. Peça perdão. Talvez alguém aqui dentre nós nunca entregou a vida, nunca aceitou, nunca invocou o Senhor. Eu quero te dar a oportunidade. A igreja está orando por você nesse momento. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Invoque o Senhor no seu coração. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Não deixe isso por outro dia. Invoque-o enquanto Ele está perto. Alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo essas bênçãos, entregando o seu coração, abandonando o seu mau caminho e se convertendo ao Senhor. Alguém gostaria de fazer isso? Só levantar uma das mãos, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Glória a Deus. Mais 3 pessoas. Glória a Deus. Quem mais? Amém. Glória a Deus. Quem mais quer entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Fazendo esse pacto com Ele. Senhor, abandona os meus maus caminhos. Eu quero viver o Senhor. Eu quero me voltar ao Senhor. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Levante mais as suas mãos. Deixa passar a oportunidade. A gente não sabe. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Mais alguém quer tomar essa decisão? Vários irmãos tomaram essa decisão. Várias pessoas nessa noite invocaram o Senhor. Quero orar por sua vida. E quero orar também pela vida dos crentes. Talvez exista alguma área que você precisa deixar a palavra de Deus tomar conta de você. E nessa noite, você quer invocar a presença do Senhor para esse ponto específico da sua vida. E você vai se comprometer a pedir ajuda, buscando na palavra dele. Alguém aqui quer tomar essa decisão? Amém, 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 amém. Várias mãos levantam. Amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Lá atrás eu vi. Amém, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Várias pessoas tomando essa decisão. Senhor, eu quero a tua ajuda, eu quero abandonar isso hoje, Senhor. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Lá atrás eu vi. Deus abençoe. Mais alguém quer tomar essa decisão? Amém. Glória a Deus. Se você ainda não tomou a decisão, quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, dá tempo ainda, meu irmão. Só levantar uma das suas mãos. Eu mudei aqui a proposta, amém. Glória a Deus. Mas ainda está aberta a oportunidade. Mais alguém? Glória a Deus. Eu quero desafiar vocês que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Procura a pessoa que te trouxe. E compartilha hoje ainda essa decisão. Compartilha, olha, eu tomei aquela decisão, viu? Eu aceitei aquele desafio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Seja engrandecido o teu nome, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre toda a terra, pelo fato do Senhor ter enviado o Messias, Senhor, ter enviado o Senhor Jesus Cristo morrer por nós. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade e grandeza. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido luz e tem nos permitido, ó Deus, enxergar a tua cruz. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, por essas pessoas que nessa noite invocaram o teu nome, que nessa noite, ó Deus, pediram que o Senhor os convertesse. Ó Deus, recebe essas pessoas, abençoa essas pessoas, converte para o Senhor essas pessoas, que elas sejam servas fiéis do Senhor. Ó Deus, escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Ajuda elas também a continuarem firmes nessa decisão, a buscarem a tua igreja com seriedade, a buscar a tua palavra com seriedade, a frutificarem e crescerem na fé. Ó Deus, quero te pedir também em favor desses irmãos que nessa noite clamam pela tua ajuda, pedem que o Senhor os modifique, os melhore. Ó Deus, em nome de Jesus, lava, Senhor, os nossos pés, lava, Senhor, os pés dos teus servos. Ajuda, Senhor, com a tua palavra que ela faça efeito, como a tua palavra nos prometeu que ela fará, que o teu povo se dedique ainda mais ao estudo dela e à aplicação dela nas suas vidas. Ó Deus, te louvamos porque a palavra do Senhor não voltará para o Senhor vazia. Te louvamos pelo poder contido nela e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fazendo isso nas nossas vidas, que o Senhor continue atuando em nós. Ó Deus, te louvamos por esse culto, te louvamos pela tua palavra,
pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conduzir, que essa semana seja uma semana de vitória para o teu povo. Pedimos, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do teu Santo Espírito, Senhor, o teu amor, sejam com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra. Dá livramento à igreja que é perseguida e faz isso, ó Deus, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos encerrando o culto dessa noite. Quero agradecer aos irmãos que nos visitaram, também aquelas pessoas que estão virtualmente conosco. Fizemos um levantamento nessa semana, nós já temos mais de 50 países assistindo o nosso culto. Nós temos um limite de 20 pessoas que podem assistir online ao mesmo tempo. Nós já temos tido frequência de 16 pessoas assistindo o culto ao mesmo tempo. Então, quero agradecer demais a audiência desses queridos que têm nos assistido. É um privilégio para nós. Algumas outras irmãos e amigos conhecidos nossos, alguns até que não são cristãos ainda, também têm tido a oportunidade de assistir o nosso culto. Eu quero agradecer também a audiência. Nós oramos para que um dia... Você lembra, Gerson, quantas pessoas, quantos países? 61 países. Kosovo, pessoal. Olha que benção. Então, louvar a Deus por isso, agradecer ao Senhor. Essa é uma ferramenta importante. Inclusive, peço oração. Os nossos computadores ali estão muito cansados, estão dando defeito. Hoje nós tivemos que transmitir pela webcam, porque a placa queimou, a placa de vídeo queimou. Então, peço oração, porque é uma ferramenta. O Evangelho tem chegado em muitos países e a gente precisa continuar investindo, está sendo uma benção. Quero agradecer aqueles que também estão conosco virtualmente. Irmãos, que Deus abençoe ricamente a semana de cada um. O pastor está a serviço da igreja, estou aí, tá bom? É um privilégio para mim servir, eu e o pastor Yuri, e com uma oração silenciosa nós estamos encerrados. Deus abençoe, irmão.